Agora vamos direto a Brasília falar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia, Diego. Vamos conversar. Vamos nessa então. Começar falando sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que usou a internet, foi lá na rede social e criticou um colega de governo, criticou o ministro Luiz Eduardo Ramos. Salles chamou o ministro da Secretaria de Governo de banana de pijama. Ele acusou Ramos de fazer fofoca também. A divergência entre os dois envolveria críticas que Salles tem recebido sobre as queimadas na Amazônia e também no Pantanal. Bom, Alexandre, nesse post aí, nessa postagem, o ministro Salles, disse que tem um respeito, tem um apreço pela instituição militar, mas aí fez também essas críticas aí, no mínimo inusitadas, Chamou de Maria Fofoca e de banana de pijama o colega ministro. Como é que você avalia essa discussão? Acho que o Alexandre perdeu o sinal. Não, o que eu tenho aqui, ele chamou de Maria Fofoca uma jornalista. Chega dessa postura de Maria Fofoca, ele põe a cara da jornalista e o nome da jornalista. A apuração da Basília Rodrigues... Ele está se dirigindo ao ministro Luiz Ramos. A apuração da Basília Rodrigues, ela entrou em contato... Oi? Ela entrou em contato com o ministro Salles e perguntou a ele a quem ele endereçava aquela mensagem. O próprio afirmou a Basília Rodrigues que a mensagem era para o colega, para o ministro Luiz Eduardo Ramos. Alexandre. Eu tô contestando Maria Fofoca. Certo. Eu não estou contestando banana de pijama porque isso eu não vi aqui. Maria Fofoca, sim. Está muito claro aqui que se trata de uma jornalista. E ele se dirige ao ministro Luiz Ramos dizendo, não estiquei a corda com ninguém. Ele está negando uma nota da jornalista. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo de forma que entendo correto. Eu imagino que a Basília viu uma outra mensagem que foi apagada e perguntou para o ministro. Mas a Maria Fofoca está muito claro aqui a quem se dirige. Bom, mas enfim, se for briga lá dentro, se houver essa briga, vamos esperar que se entendam ou se desentendam. E que o presidente Jair Bolsonaro, que é amigo dos dois, é companheiro de escola preparatória de Campinas do ministro Ramos, e preza muito o ministro Ricardo Salles. Então vamos ver como é que ele vai pegar os dois. Olha, apertem as mãos aí, façam as pazes, como ele fez ontem com o ministro Pazuello. Mesmo que o Maria Fofoca não tenha sido para o colega, ele utilizou a expressão banana de pijama, como você também destacou agora, Alexandre. Como é que você observa esse tipo de desentendimento que não está ali no campo privado, Foi público na internet, apesar de a mensagem ter sido apagada, enfim. Como é que você avalia esse desentendimento, esse embate aí para todo mundo ver? Pois é, eu tenho dificuldade de falar sobre algo que foi apagado antes que eu visse. Eu tenho a mania, como jornalista, de acreditar nos meus olhos, meus ouvidos, meu nariz e minha boca, e não em segunda mão. Então fica difícil de comentar isso. Se foi, o ministro Ricardo Salles tem que reconsiderar mensagens de cabeça quente. Não se pode botar mensagens no Twitter, ou seja lá quem for, quando tiver de cabeça quente. Tem que esperar que a cabeça esfrie, para não criar um problema maior. Então, é isso que eu posso dizer a respeito disso, sem ficar fazendo especulações, senão vão me chamar de Mário Fofoca. Certo. A mensagem foi apurada pela nossa colega, a analista de política aqui da CNN, Basília Rodrigues, por isso eu te fiz essas perguntas também. Mas fato é, Alexandre, que você acha que o presidente deve interferir nessa discussão, ele deve, enfim, colocar panos quentes, tentar tornar a relação entre os dois mais amigável? Essa é a saída óbvia, Mas eu não sei o que pensa o presidente a respeito disso, não sei que informações ele tem, que a gente não tem, com os dois que são íntimos dele. Então, isso é uma coisa que provavelmente vai ser resolvida.
Ainda sobre esse tema, esses posts, essas postagens do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aconteceram no momento em que o IBAMA determinou a volta de agentes às bases e também suspendeu ações de combate aos incêndios, isso tudo por falta de recursos. O governo anunciou a liberação de verbas para acabar com o problema, Em entrevista à CNN, o presidente do IBAMA disse que espera solucionar o impasse, mas até que a situação seja resolvida, os brigadistas não vão trabalhar. Alexandre, e essa outra questão, quer dizer, a falta de recursos para o combate a esses incêndios, para a área ambiental? Pois é, o ministro Rogério Marinho já transferiu do ministério dele, ofereceu uma transferência de uma verba que provavelmente estava sobrando, lá para o Ministério do Meio Ambiente, para o IBAMA e lá para o outro órgão lá, ICMBio. Agora, por sorte, parece que Deus é brasileiro mesmo. Se você olhar a previsão de meteorologia, vai ver que nesses próximos 5 dias em que está aí, vai ou não vai, fiscal do IBAMA apagar fogo, até nem sabia que fiscal do IBAMA apagava fogo. Então, vai chover todos os dias. A umidade cai bastante, vai para 80% da umidade e vai ter chuva a cada dia. Não é uma chuva contínua, mas haverá no fim da tarde, basta olhar aí a previsão nos próximos 5 dias, o que é muito bom e, na verdade, é a chegada da estação das chuvas para o Pantanal. Agora, a gente está vendo aí os valores, não são pequenos os valores, são valores de milhões, estão falando aí em 25 milhões de combate a incêndio, para pagar avião de combate a incêndio, para pagar brigadista que combate incêndio. Então estão combatendo incêndio, estão gastando muito dinheiro para combater incêndio. E provavelmente não se esperava essa fogo desse ano, que foi um ano excepcionalmente quente e seco, e ventoso, e devem ter gastado mais e ficou para trás muita coisa que tinha que ser paga, que agora vai ser paga. Na sua avaliação, esse valor é suficiente para conter aí esse momento de crise? Não sei, porque eu não conheço quanto estão devendo, mas e não é com dinheiro que se combate a crise. É bom a gente lembrar que há voluntários e muitos nisso aí. Tem muito voluntário envolvido. Proprietários rurais que se organizaram em brigadas, com aviões de combate a incêndio. O governo não gasta um tostão com isso. Cada propriedade tem lá a sua brigada de combate a incêndio, porque o sujeito quer proteger o seu pasto, proteger a sua lavoura, proteger suas máquinas, a casa-sede, os depósitos. Isso existe muito e felizmente existe. Um grupo muito grande de voluntários. Provavelmente isso que o governo está gastando é com regiões de reserva ambiental, reserva federal, reservas estaduais também, que os governos estaduais pedem ajuda, mas na verdade o Corpo de Bombeiros é estadual, não existe Corpo de Bombeiros federal. Então essa é a questão. Pois é, vamos a outro tema então, a compra da vacina Coronavac pelo governo que chegou ao Supremo Tribunal Federal. O partido Rede Sustentabilidade acionou o STF com o objetivo de garantir a retomada do protocolo de intenção de compra dessa vacina que vem da China. Depois de divergências com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o presidente Bolsonaro minimizou os problemas e tentou mostrar harmonia nessa relação entre os dois. Vamos acompanhar. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram até tamo junto. Falaram até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. Do outro lado, o governador de São Paulo, João Dória, deu um prazo. O prazo se encerra nessa sexta-feira, para que o governo federal recue da decisão de suspender a compra da vacina antes de tomar novas medidas. Governadores e secretários de saúde de várias regiões do país pretendem se unir em um consórcio para financiar e também distribuir a vacina chinesa Coronavac, assim que a Anvisa aprovar o uso. Bom, Alexandre, como é que você avalia, então, essa aparição de Bolsonaro, presidente, com o ministro da Saúde, depois
dessa desautorização pública que houve essa semana? Não foi tentativa de mostrar harmonia, foi mostrar harmonia mesmo. O presidente Bolsonaro é fã do general Pazuello desde muito tempo, desde os jogos lá no Rio de Janeiro, mais a Operação Acolhida lá em Roraima, né? E o presidente Bolsonaro sabe que o ministro Pazuello já falou para ele, olha, a hora que não der certo eu caio fora, pronto. Né? Então os dois aí estão numa boa. Agora, é incrível que eu ouvi, né? O governador João Dória deu prazo para o presidente da República. Será que agora ele está pensando também ministro do Supremo, né? Que dá prazo para o presidente da República? É incrível. Agora, outra coisa, o senador Randolfo Rodrigues é aquilo que disse por 2 vezes o ministro Marco Aurélio. Né? Partido pequeno, que não tem voto em plenário, que não teve voto na urna, né? E recorre ao Supremo, em vez de defender suas posições no próprio Congresso. Põe o Supremo numa saia justa, digamos, numa toga justa, para tentar obrigar o Poder Executivo a tomar uma atitude que é da alçada do Poder Executivo. Olha, se quiser comprar vacina, senador, o senhor sabe muito bem qual é o caminho, está perto do senhor, né? É no Senado, é botar verba no orçamento do ano que vem para comprar vacina e está resolvido. Né? É tão simples, as coisas são tão claras, né? Só fazer isso. E aí vai ter verba para comprar vacina. Né? Agora, impositivo. Né? Agora, não sei se ele vai poder botar que tem que ser vacina tal, aí não pode. Né? Tem que botar a verba para comprar vacina. Quem vai decidir sobre vacina é a Anvisa, que é uma agência autônoma que toma decisões de licenciar ou não algo que já está seguro e comprovadamente eficaz. Como é que você avalia, Alexandre, esse movimento dos governadores de fazer um consórcio, enfim, se unirem nesse sentido? Perfeito, é só juntar o dinheiro dos governos estaduais, que devem estar com dinheiro reservado para vacina, faz o consórcio e compra a vacina. Né? Dispensa o governo federal de ter que passar o dinheiro para os governos estaduais. É simples, eles têm esse poder de fazer, claro. E você acha que vai acabar chegando no Supremo mesmo, pelo andar dos acontecimentos? Isso pode ser decidido na Justiça ou não chegaremos até lá? Não, já chegou. O senador Randolfo Rodrigues já levou lá para o Supremo essa queixa. Agora o Supremo vai decidir que, olha, senador, faça isso lá no orçamento, aproveite. Ou não, vai dizer, não, o presidente é obrigado a comprar. Não é tão simples assim, né? Uma decisão de comprar alguma coisa tem que ter a respectiva receita. Nós, neste ano, estamos em estado de emergência, mas ano que vem não estamos mais. E vai ser o ano de pagar a conta. O ano que vem, preparemos-nos todos, que vai ser o ano de pagar a conta. Nesse vídeo aí que a gente mostrou agora há pouco, os ouvintes da CNN Rádio acompanharam também, o presidente Bolsonaro faz a defesa da hidroxicloroquina, que também não tem uma eficácia científica, enfim, afirmada, não é? O que diferencia a hidroxicloroquina da vacina, enfim, que ainda está em testes, assim como todas as outras, Alexandre? Não, dizer que não tem uma eficácia científica é ofender milhares de médicos brasileiros que comprovaram no chão dos hospitais, no chão dos ambulatórios, no chão das residências, a eficácia disso, né? Em que 3 dias já resolve com tratamento precoce, né? Há milhares e milhares de pessoas que passaram pela primeira fase e não foram para a segunda fase. Então, não há comparação. Há algo que... A medicina é isso, né? É o poder absoluto da clínica. Né? Não tem eficácia de sair na revistinha ou não sair na revistinha. Resolveu em Belém, estava lá em cima o número de mortes, despencou. Resolveu no país inteiro, está resolvendo no momento, está aí a queda. Quanto mais médicos aderem à aplicação da hidroxicloroquina, com vitamina D, com azitromicina, né, mais se comprova. O Brasil está dando um exemplo para o mundo disso. Né? Agora, uma vacina, a gente não sabe qual é o efeito da vacina. Né? E o efeito da vacina tem que se esperar, sei lá, meses talvez. Né?
As vacinas que a gente conhece aí, tem vacina que demorou 50 anos, 100 anos para chegar. As melhores, as mais rápidas, demoraram 4, 5 anos. Então, não há maneira de comparar um e outro. Mas as vacinas, elas não têm que ser chanceladas pela Anvisa? Se a gente começar a duvidar, não seria uma forma de, enfim, colocar uma dúvida sobre o trabalho da Anvisa também? Não há nenhuma dúvida. A Anvisa tem que chancelar a vacina e é isso. Está autorizado o uso da hidroxicloroquina há mais ou menos 80 anos. Todo mundo usa, milhões de pessoas no mundo, né? E se conhece abundantemente as reações contrárias, né? Então, é uma forçação de barra política esse tipo de comparação. Perfeito. Vamos ao próximo tema. O relatório da Polícia Federal, liberado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, aponta que o senador Chico Rodrigues favoreceu empresas em contratos com a Secretaria de Saúde de Roraima. Essa investigação, que seguia em sigilo de justiça, apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos. Nesse documento, o ministro do STF escreve que existem indícios de que Chico Rodrigues tenha utilizado sua influência política como senador para favorecer empresas ligadas direta ou indiretamente a ele. Alexandre, sua avaliação sobre essa investigação sobre o senador afastado, licenciado, não é, Chico Rodrigues? Eu só posso entender a cautela do Senado, digamos assim, em agir rapidamente, porque deve estar à espera de mais conclusões da polícia, né? O que a polícia já apurou, viu anotações de 1.800.000, segundo conta a polícia, de negócios com respiradores. Aí a gente vê que a coisa é nacional, respiradores, hospitais de campanha, material de proteção, que já estava tudo prontinho na China para vender para nós, né? O pessoal é previsível, né? E parece que é maior a coisa. É também o uso de verba que não foi empregada, vamos usar de qualquer jeito, né? Então é muito dinheiro. Ele deu a mesma desculpa, ele até plagiou essa desculpa que em outra ocasião Renan Calheiros deu, né, dizendo que era dinheiro vindo da venda de gado. Essa foi a primeira desculpa. E é interessante que há uma gradação de dinheiro na cueca. Prenderam ontem em Sergipe um candidato a vereador que tinha R$15.300 na cueca, supostamente para comprar voto, né? Isso, um candidato a vereador é 15, um senador é mais do que o dobro disso. Faz sentido, né? Um assessor de deputado do PT, que depois foi líder do governo lá em Congonhas, já estava com $100 mil. Então há uma gradação aí do pessoal que acha que cueca, né, confunde cofrinho, cueca, cofre. Eu sei que fica risível, mas esse é o nosso país, né? Essa sanha da pessoa achar que depois dos anões do orçamento, depois do mensalão, depois do Lava Jato, a pessoa ainda acha que que pode continuar roubando, porque afinal vê exemplos de o sujeito estar condenado, o Supremo solta, né? O sujeito é réu e fica dando palpite na vida nacional, né? Então isso anima os que não têm um caráter muito firme a fazer a mesma coisa, né? E lá vai o dinheiro para a cueca, vai a pepita de ouro guardada, né? E ainda tem, no caso desse senador, ainda tem o filho, que é o suplente, que é outra coisa que o Senado tem que pensar a respeito. A mulher do fulano é suplente, o filho é suplente, o financiador de campanha é suplente, né? É outra coisa. O Senado tem que tomar algumas atitudes aí, porque hoje em dia não é mais aquela coisa fechada de ter poucas fontes de informação. Hoje em dia a rede social espalha essas coisas para todo mundo e todo mundo acompanha para exercer a cidadania e o mando, né? Porque está lá na Constituição que todo o poder emana do povo. Por essa informação divulgada, liberada pelo ministro Barroso, para a gente finalizar, encaminhar para a finalização, podemos já
concluir não, mas assim, já dá para se pensar que esse valor na cueca do senador é apenas uma ponta do que pode ser um esquema muito maior, Alexandre? Parece ser uma ponta do iceberg, né? Como a gente fica conduzido a fazer piadas, né, sobre esse caso, eu vou me conter, né? Mas certamente há envolvimento, havia anotações de milhões, né? Então é só ir puxando a corda, né? Puxa esse fio aí de Ariadne e vê tudo que vai vir atrás, né? Mas não é só esse senador. Na opinião pública, na cabeça das pessoas, quando se vê o topo do iceberg, a gente fica imaginando o tamanhão do bloco que tem abaixo disso. Está se aproximando aí uma eleição, é bom que a gente pense 1000 vezes nisso, que não deixar que o nosso voto aproveite, né, seja aproveitado para expandir esse vírus de corrupção que está tanto no serviço público e que lida com o dinheiro de todos. O dinheiro do imposto de cada um é o dinheiro do trabalho de cada um, do suor de cada um. A gente tem que botar isso na cabeça para exercer cidadania. Alexandre, muito obrigado. Um ótimo fim de semana para você. Aproveitem o fim de semana.